Devocional Sagradas Escrituras, bom dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus de bondade, manifestai o vosso poder nos sacramentos que revelam o vosso amor. Enviai o Espírito de adoção para criar um novo povo nascido para vós nas águas do batismo. E assim possamos ser em nossa fraqueza instrumentos do vosso poder, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos reforçar um pedido de Nossa Senhora com uma oração. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. Essa oração foi ensinada por um anjo aos pastorinhos na aparição em Fátima. Na ocasião, Nossa Senhora de Fátima pediu que eles rezassem um rosário e espalhassem essa devoção ao mundo todo. O texto é a oração mais poderosa contra o mal. Nela invocamos Nossa Senhora e Mãe, não deixa de escutar o Filho. Amém. Diante do crucifixo, vamos invocar a misericórdia divina. Ó glorioso Deus Altíssimo, iluminai as trevas do meu coração, dai-me uma fé reta, uma esperança certa e uma caridade perfeita, sensibilidade e conhecimento, Senhor, a fim de que eu cumpra o vosso santo e veraz mandamento. Amém. Como a Bíblia é a palavra de Deus, vamos nos purificar com essa oração para escutá-la. Meu Senhor e meu Pai, enviai teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faz, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. 3 de agosto de 2020, Liturgia da Palavra. Jeremias desafia publicamente um falso profeta. Jesus acalma a tempestade e estende a mão aos que afundam nas dúvidas e aos que necessitam de seu toque restaurador. Leitura, livro do profeta Jeremias, capítulo 28, versículo 1 a 17. Nesse mesmo ano, no início do reinado de Sedecias, rei de Judá, no 5º mês do 4º ano, disse-me o profeta Ananias, filho de Azur, profeta de Gabaon, na casa do Senhor e na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Ainda 2 anos, e eu farei conduzir a este lugar todos os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou deste lugar e transferiu para a Babilônia. Também reconduzirei a este lugar Jaconias, filho de Joaquim e rei de Judá, juntamente com toda a massa de judeus desterrados para a Babilônia, diz o Senhor, pois eu quebro o jugo do rei da Babilônia. Respondeu o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença do sacerdote e de todo o povo que estava na casa do Senhor, dizendo: Amém, assim permite o Senhor. Realize ele as palavras que profetizastes, trazendo de volta os vasos para a casa do Senhor e todos os deportados da Babilônia para esta terra. Ouve, porém, esta palavra que eu digo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que existiram antigamente, antes de mim e antes de ti, profetizaram sobre guerras, aflições e peste para muitos povos e reinos poderosos. Mas o profeta que profetiza paz, esse somente será reconhecido como profeta
que, em verdade, o Senhor enviou quando sua palavra for verificada. Então o profeta Ananias retirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e quebrou-o. E disse Ananias, na presença de todo o povo: isto diz o Senhor: deste modo quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, dentro de 2 anos, livrando dele o pescoço de todos os povos. E foi-se pelo seu caminho o profeta Jeremias. Depois que o profeta Ananias havia retirado o jugo do pescoço do profeta Jeremias, dirigiu-se novamente a palavra do Senhor a Jeremias. Vai dizer a Ananias: isto diz o Senhor: quebraste um jugo de madeira, mas em seu lugar farás um de ferro. Isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: pus um jugo de ferro sobre o pescoço de todas essas nações para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e lhe serão de fato submissas. Além disso, dei-lhe também os animais do campo. Disse ainda o profeta Jeremias ao profeta Ananias: ouve, Ananias, não fostes enviado pelo Senhor, e contudo fizeste esse povo confiar em mentiras. Isto diz o Senhor: eis que te farei partir desta terra. Morrerás este ano, pois pregastes a infidelidade contra o Senhor. Naquele ano, no 7º mês, morreu o profeta Ananias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Mestre, tu és o Filho de Deus, és Rei de Israel. João 1,49. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão do Evangelho do dia 3 de agosto de 2020. Por informação ou experiência pessoal, todos sabemos que o mar e as águas em geral são perigosos e traiçoeiros. No entanto, Jesus caminhou sobre as águas. Tanto podia caminhar nas ondas do mar, quanto subir ao céu. São prerrogativas divinas. Um de seus discípulos, Pedro, com a permissão do Mestre, também caminhou sobre as águas. Só não resistiu por mais tempo nessa nova modalidade, porque era fraco na fé
Não faltam em nossa vida as dificuldades de ordem pessoal ou social. Tampouco faltam as tribulações da missão. São ingredientes inevitáveis. O que precisamos ter em qualquer circunstância é total confiança em Deus. Com sua presença e comandos sobre as forças da natureza, Jesus acalmou os discípulos e o mundo ao redor deles. Encerraremos essa transmissão com uma passagem da primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo dizia sempre: é preciso que se cumpra as Escrituras. Escrituras dão testemunho de mim. Ainda não lestes as Escrituras? Até amanhã. Fiquem em paz e que Deus os acompanhe sempre. Amém.